Boa noite, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Damos início a mais essa audiência pública itinerante de 25 de setembro de 2025, aqui no Céu das Artes e dos Esportes. Essa audiência pública ela tem por objetivo debater sobre o projeto de lei número 136 de 2025, que dispõe sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Pato Branco. Essa audiência ela foi solicitada pela Comissão Especial de Estudos, que foi formada para análise especial desse projeto, né, de mobilidade, o nosso plano de mobilidade urbana. Essa comissão é composta pelo vereador Claudemir Zanco, que é o presidente, o relator, vereador Eduardo Dalla Costa, são membros a vereadora Anne Gomes, que está aqui conosco, o vereador Diogo Grando, o vereador Rodrigo Correia, também está aqui conosco, e a vereadora Tânia Kaminski. Então, declaro aberta essa audiência pública. Ela está embasada na Lei 2.766, de 9 de maio de 2007, que dispõe sobre a realização de audiências públicas no âmbito da administração pública municipal. Essa audiência está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara, e todos os manifestos presenciais ou pela internet serão de inteira responsabilidade de seus interlocutores. Informamos também que o prazo para o envio de sugestões ao Plano de Mobilidade Urbana é até 15 de outubro de 2025, por meio do site e por meio do site da Câmara, através do protocolo online, ou a novidade que temos hoje será a disponibilização de um formulário de acesso mais fácil para que qualquer cidadão interessado possa colaborar com a sua sugestão. Até o final da audiência, nós estaremos disponibilizando a todos. Então, agradeço a presença dos vereadores que estão aqui comigo à frente já, membros da Comissão de Estudos. Eu convido para que venha aqui à frente a Isabel Consoli, que neste ato representa a Secretaria de Engenharia e Obras da Prefeitura Municipal de Pato Branco. Obrigado, Isabel, pela tua presença. Pode ficar à vontade aqui, por enquanto. Gostaria de agradecer aqui a presença especial da nossa secretária de Educação, a Ivete. Obrigado, Ivete, pela tua presença e também pela disponibilização do espaço. Estendo o nosso agradecimento ao prefeito Gerry Dutra, por favor. E antes de nós iniciarmos aqui com a audiência pública por si, eu gostaria de convidar para fazer o uso da palavra a chefe do Céu das Artes e dos Esportes, a senhora Cleriana Guzella, por favor. Também o nosso agradecimento por nos receber tão bem essa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço para a segunda audiência pública referente à mobilidade urbana. Muito obrigada. Diz que um discurso bom ele tem que ser curto, e quando é curto já é bom, né? Muito obrigado, Cleriana, pelo acolhimento. Antes de passar a palavra ao presidente da comissão, o vereador Claudemir Zanco, para quem eventualmente esteja nos acompanhando e também estão presentes aqui conosco, ontem nós realizamos, na terceira tentativa, né, a primeira audiência pública, foi realizada na Associação Comercial. O Eduardo esteve conosco apresentando, assim, de uma maneira mais geral, né, o que foi o estudo, né, e hoje nós estamos aqui na Zona Sul, para que possamos continuar com esse estudo, com essa apresentação, mas com os olhos mais voltados agora para a região aqui, né? Então, esse foi o nosso pedido especial à Isabel, que trouxesse para nós as principais ações, os principais apontamentos que o estudo técnico elaborou para a Zona Sul. Então, esse é o nosso objetivo essa noite. Serão realizadas ainda outras audiências. Segunda-feira será na Câmara de Vereadores, na terça será no São Roque do Chopin, no Distrito, e na quarta-feira na Escola Planalto, lá no CAIC,
estaremos todos reunidos novamente para dar continuidade. Então, essas audiências descentralizadas, como a gente chama, itinerantes também, para que possamos, em cada região, tratar com um olhar um pouquinho mais voltado àquela região. Então, eu passo a palavra ao presidente da Comissão Especial de Estudos do Projeto da Política Municipal de Mobilidade e do Plano de Mobilidade Urbana do município de Pato Branco, o senhor Claudemir Zanco, que é um dos proponentes dessa audiência. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente Lindomar Brandão. Boa noite a que se fazem presente aqui na Zona Sul, né? A gente sempre aguarda a participação maior dos moradores para que nos tragam, né, as demandas de cada região. Então, quem faz parte desta comissão? Né? Eu estou como presidente, o relator, o vereador Eduardo Dalla Costa, infelizmente não pôde se fazer presente. A vereadora Anne Gomes, nossa procuradora da mulher, faz parte, o Diogo Grando, o Rodrigo Correia, nosso amigo Chopin, que está aqui, e a Tânia Kaminski, que infelizmente também possibilitada de participar. Gostaria de chamar à frente, né, o arquiteto Osmar Cônsul, ele que responde pela UTFPR e nos dá um apoio técnico em todas as sugestões que serão enviadas à comissão. Ele vai transformar isso numa leitura para os vereadores para a gente entender a possibilidade técnica de implantar ou não, e será implantado. Ele foi um dos profissionais que nos deu um apoio grande no plano diretor, porque tecnicamente nós não temos esta leitura, né, de implantar no plano de mobilidade urbana. Quem vai nos trazer essa leitura, então, será ele um dos profissionais que estará ajudando e auxiliando a comissão. A gente agradece novamente aqui ao arquiteto Eduardo Bittencourt, que ontem esteve lá com a gente na Associação Comercial, e nós temos criado lá na página, no site da Câmara de Vereadores, um QR Code, né, onde o pessoal pode fazer suas sugestões e, na sequência posterior aí à última audiência pública, nós estaremos criando um prazo, então, para que a população possa, então, realizar as sugestões. Então, de imediato, passo a palavra à arquiteta. Não sei se o Osmar quer fazer algum comentário, Osmar? Posterior. Então, passo à arquiteta Isabel Cônsul apresentar o plano de mobilidade, porque aqui da Zona Sul, por exemplo, como que a Zona Sul vai sair aqui do bairro Gralha Azul e vai ter acesso ao aeroporto municipal de Pato Branco? O município está projetando para o futuro da cidade algumas vias de acesso, que vai acessar a 158 e da 158 chegar no aeroporto. Então, é o momento em que a cidade vai poder conhecer o que se pensa, então, em termos de mobilidade urbana para o futuro de Pato Branco, né, que vai valer para os próximos 10 anos, segundo este plano. Então, convido a arquiteta Isabel, seja bem-vindo, para apresentar, então, o plano. Nós temos lá, são seis volumes aí, e acredito eu de 300 páginas cada volume, né, difícil de trazer aqui, né, mas a gente vai, então, através da Isabel, e ela está à disposição aqui também, para questionamentos de quem se faz presente nesse momento. Então, seja bem-vinda, fique à vontade, nós vamos pedir para que a gente vá para a plateia para liberar o espaço aqui para a apresentação. Boa noite a todos. Então, eu sou Isabel, eu sou arquiteta da Prefeitura de Pato Branco. Eu acompanhei o desenvolvimento do plano de mobilidade. Então, esse plano de mobilidade ele teve início lá no ano de 2023, né, no finalzinho do ano de 2023. Foi desenvolvido ao longo do ano de 2024, né, e ele acabou sendo finalizado aí no finalzinho do ano passado. Esse plano de mobilidade, então, ele faz parte de um conjunto de leis que o município precisa elaborar, que fazem parte do ordenamento do território. Então, né, a prefeitura ela é responsável por organizar como a cidade acontece, organizar como as vias devem se comportar, organizar como a cidade cresce, né, as áreas de expansão, enfim. E essa lei do plano de mobilidade, então, ela é uma das legislações que fazem parte.
Nós iniciamos a elaboração dessa legislação após a conclusão do plano diretor, né? Então, o plano diretor ele foi finalizado e aprovado também no ano passado, e elas são leis que se complementam. Então, o plano diretor ele precisa dar um direcionamento de como a cidade vai ser ocupada, então, aonde serão as áreas residenciais, aonde serão as áreas comerciais, aonde serão as áreas de expansão, e o plano de mobilidade, então, ele vem na sequência para dizer como as pessoas vão poder se movimentar pela cidade, como elas vão poder ir de um lado para o outro, assim como o vereador Biruba falou, né? Então, como a gente consegue fazer essas conexões entre os pontos distintos da cidade. Então, vou apresentar aqui algumas informações, né, mais ou menos de como foi esse processo de elaboração do plano, né, como ele aconteceu, como ele foi elaborado, quais foram os eventos que foram feitos, mostrar um pouquinho de algumas conclusões, né, que foram tiradas, e algumas das propostas. Né, eu separei algumas das propostas, a gente teve um total de 370 e poucas propostas, não lembro exatamente o número, e eu separei algumas aqui que eu acho de maior relevância para a gente comentar, e aí, claro, depois eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário. Então, iniciando aqui, né, o plano de mobilidade ele se divide em algumas etapas, e essas etapas elas são muito importantes para que a gente consiga fazer um projeto, um planejamento que seja consistente. O plano de mobilidade, então, ele começa com um levantamento de dados. A gente não consegue fazer nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de planejamento, se nós não tivermos dados. Então, a primeira etapa do plano foi essa coleta de informações. Essa coleta de informações passou por pesquisa de campo, passou por entrevistas, né, em diversas habitações, em diversas casas, passou por contagem de veículos, então a gente teve equipes que ficaram nos cruzamentos fazendo contagem de quantos veículos estavam passando, para poder entender, né, quais eram os pontos mais críticos, né, quais são os cruzamentos mais críticos da cidade. Então, esse levantamento de dados ele é fundamental para que a gente tenha uma base sólida para conseguir fazer qualquer tipo de proposta. Num segundo momento, né, então, depois que todas essas informações foram coletadas, a gente passa por uma etapa que a gente chama de diagnóstico. Então, nesse diagnóstico, é feita uma análise. Então, a gente pega todas essas informações e entende quais são pontos positivos, quais são os pontos negativos, né, quais são as principais deficiências, porque é através desse diagnóstico que a gente vai conseguir identificar aonde são as ações prioritárias. Então, o que tem que ser feito primeiro, quais são os pontos mais urgentes, quais são os pontos que podem ser feitos daqui 2 anos, daqui 3 anos, 5 anos, né? Então, a gente consegue estabelecer uma hierarquia de ações que podem ser feitas, né? Então, depois de entender todo esse diagnóstico, de entender todos esses pontos positivos e negativos, a gente passa para as propostas. Então, as propostas são realmente as ações que vão ser feitas. Aí entram, né, essas 300 e tantas que eu comentei, que são várias ações. Algumas ações são mais abrangentes, outras mais pontuais, mas que todas são importantes para que a gente consiga, né, chegar nessa visão de futuro de uma cidade conectada, de uma cidade que permita essa mobilidade de uma forma inteligente. Com as propostas, então, com todas essas informações, o plano de mobilidade ele se transforma em legislação, que aí entra a parte dos vereadores, né? Então, o plano de mobilidade ele se desdobra em algumas leis. A gente vai ter uma lei principal, que é a própria lei do plano de mobilidade, e nós também vamos ter uma lei que fala da hierarquia viária da cidade, que é a lei que vai definir quais são as vias principais, as vias que vão ter um trânsito mais rápido, as vias que precisam ter um trânsito mais lento. Então, essa legislação da hierarquia viária ela é muito importante. A lei das calçadas, né? Então, como as calçadas têm que funcionar, porque quando a gente fala em mobilidade, a primeira coisa que vem à mente é sempre o veículo, né? Mas a gente tem que pensar que a mobilidade não é só os carros. A mobilidade é qualquer pessoa que se desloque pela cidade de qualquer forma, seja um pedestre, seja um ciclista, seja um usuário do transporte coletivo, né? Então, todas essas pessoas estão se utilizando da mobilidade. Então, a gente precisa pensar também nas calçadas e demais infraestruturas. E aí é com essa legislação que a gente consolida, então, o plano de mobilidade. Estamos nessa etapa, né, da legislação, onde os vereadores agora estão fazendo a análise de todas essas informações, de todos esses volumes, são 6 volumes realmente de relatórios técnicos, né, que foram feitos. E aí, então, para que agora a gente consiga ver se tem algum ajuste para ser feito, né, quais são as sugestões até dos próprios vereadores, para que a gente consiga efetivamente consolidar essa nossa legislação.
Então, aqui só contextualizando, né, as legislações que nós temos no âmbito do município, que falam do ordenamento territorial, elas surgem decorrentes de uma lei federal que se chama Estatuto da Cidade, então, que é uma lei lá do ano de 2001, que ela vai falar sobre tudo que a cidade precisa fazer para se organizar, né? Basicamente, é uma lei que diz que todos os municípios que atendam a determinados critérios, né, um dos critérios é cidades acima de 20 mil habitantes, então, com certeza, estamos dentro desses critérios, né? Precisamos fazer tanto o plano diretor quanto o plano de mobilidade. E aí nós temos, né, a Política Nacional da Mobilidade Urbana, também, que é uma lei de 2012, a Lei Federal 12.587, que coloca a obrigatoriedade dos municípios desenvolverem planos de mobilidade. Então, para nós, é uma obrigação que a gente tenha esses estudos. O plano de mobilidade, então, assim como eu comentei, ele vai falar sobre o deslocamento das cidades de diversas formas. Vai falar do deslocamento de pessoas, do deslocamento de cargas, então, uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, né, mas as cargas são muito importantes. Acessibilidade, enfim, ele é algo bem abrangente, que vai abordar todos os tipos de deslocamento que nós temos. Após a finalização, ele vai gerar um conjunto de lei, né, e essas legislações elas vão falar sobre sistema viário, modos motorizados coletivos, individuais, então transporte coletivo, público, né, ou os próprios veículos individuais, e também fala de modos não motorizados, que aí a gente entra principalmente com pedestres e ciclistas. Ainda, né, dentro do plano de mobilidade, tem alguns princípios que a gente observa, né, na hora de fazer esses estudos e análises, que dizem respeito à acessibilidade universal. Então, precisamos pensar que todos tenham acesso a todos os espaços, né? Então, precisamos pensar em idosos, em crianças, em pessoas que tenham alguma restrição de mobilidade. Todas elas precisam conseguir acessar os espaços com segurança. Isso também garante que a gente tenha um desenvolvimento sustentável da cidade como um todo, para que a gente tenha eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte, e aí falando principalmente do transporte coletivo, né? Isso tudo faz com que a gente tenha uma gestão democrática da cidade. Se todos conseguem acessar os espaços, então a gente está conseguindo garantir o acesso democrático, equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público e a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes, né, desses modais de mobilidade. Nós tratamos, né, no plano de mobilidade com isso que a gente chama de pirâmide invertida. Então, essa pirâmide invertida ela é interessante porque a gente analisa ela, né, da parte maior, né, que fica então esse topo dela, que é mais largo, e ele afunila na parte inferior. O que significa isso? O que está em cima seriam os elementos que nós precisamos analisar por primeiro. E por primeiro nós temos ali os modos não motorizados. Ou seja, todos somos pedestres, todos caminhamos. Alguns de nós somos motoristas, mas nem todos, né? Então, a gente começa pensando no pedestre. A gente começa priorizando o pedestre, priorizando esses deslocamentos, entendendo como os pedestres se deslocam, para que depois a gente possa pensar em modos não motorizados, né? Entra aí os ciclistas. Depois, a gente prioriza métodos coletivos, então o transporte público, o transporte coletivo, ele é muito importante porque ele vai conseguir transportar muitas pessoas ao mesmo tempo, reduzindo o número de veículos nas ruas, né? Porque nós temos um problema muito sério de uma superlotação de veículos nas ruas, e para que a gente consiga reduzir, então a gente tem que estimular que os veículos sejam usados por mais pessoas e não individualmente. Temos aqui na parte mais inferior da pirâmide, então, aqui nessa parte mais estreitinha, que seriam os modais individuais, que seria eu com o meu próprio carro. Então, a gente coloca o carro como sendo a última consideração aqui dentro do nosso plano. Então, dentro das nossas análises, né, dentro de todas as análises que foram feitas, a gente começa levantando dados, fazendo o diagnóstico. A partir do diagnóstico, a gente consegue fazer uma projeção, a gente consegue ter ideias de como o cenário de Pato Branco será se não for feito nada. Então, não vamos fazer nenhuma intervenção, vamos manter a cidade exatamente como ela está e deixar a cidade crescendo, né, e ver o que acontece. Então, a gente tem um cenário que é o que a gente chama de cenário tendencial,
que normalmente o cenário tendencial ele vai apresentar diversos problemas. Se nós já entendemos que no diagnóstico foram identificados problemas, áreas com conflito, cruzamentos perigosos, né, vias que têm excesso de velocidade, já foram identificados problemas, esse cenário tende a se agravar, tende a piorar com o tempo. Então, aqui entra o nosso planejamento, onde a gente desvia o foco, então a gente passa a desviar essa atenção do cenário tendencial para um cenário que é o cenário que nós desejamos, então, que é reduzir todas as problemáticas indicadas, que aqui, então, seria a nossa situação futura ideal. Dentro de cada uma dessas etapas, né, então aqui tanto na parte do levantamento de dados, do diagnóstico, das propostas e da elaboração das leis, aqui está a estrutura de como foi feito todos os estudos, né, então quais foram as reuniões que foram feitas, as apresentações. Então, cada uma das etapas contou com algumas reuniões que foram feitas. Algumas reuniões foram realizadas de forma mais técnica, entre o pessoal da própria prefeitura, o pessoal da empresa contratada, né, que desenvolveu esse estudo para a prefeitura. Outras reuniões foram feitas com a sociedade, foram feitas algumas reuniões específicas, né, então a gente teve aí algumas contribuições, inclusive tivemos algumas audiências públicas também. Nós tivemos 3 audiências. Uma que foi, num primeiro momento, para passar as informações, né, de que o plano estava sendo iniciado. Uma segunda audiência que foi para abordar sobre as propostas, né, então o que estava sendo proposto, e uma audiência final que foi para fechamento das informações. E agora, claro, a gente está tendo mais essas audiências aqui, que elas são muito importantes, que elas são propostas, né, pela Câmara de Vereadores para a gente continuar fazendo esse debate. Aqui algumas imagens, então, né, das audiências que foram realizadas, oficinas. É muito bacana esse processo, né, porque a gente trabalha bastante com mapas, né? O arquiteto é a única pessoa que pode falar, entendeu? O que é que eu desenho e que ninguém vai ficar chateado. Porque nesse momento a gente abre vários mapas em cima das mesas e a gente começa a desenhar. Então, desenhar onde a gente entende que tem problema, riscar onde a gente pensa que pode ser alguma alternativa, alguma sugestão, né? E esses momentos eles são muito enriquecedores para os nossos estudos, porque a gente consegue ter a percepção, né? Nós, a parte técnica, conseguimos entender muito mais as pessoas, muito mais o que as pessoas estão querendo nos passar quando elas mostram no mapa. Então, eu entendo que aqui tem um problema, eu entendo que aqui tem uma dificuldade. E, principalmente, porque a equipe técnica não conhece a cidade inteira. A equipe técnica vai ter uma limitação no conhecimento. Então, esse momento de ir nos bairros, de conversar com a sociedade, de entender o que as pessoas querem, é muito importante para que a gente tenha essa visão pontual também. Porque a visão que nós temos de determinado ponto da cidade é importante, mas todos os bairros são importantes. Então, se a gente não tem essa colaboração, né, de todos, essa participação coletiva, alguns pontos podem acabar ficando de fora por desconhecimento mesmo, né, da equipe técnica. Então, por isso, quanto mais sugestões, quanto mais colaborações nós tivermos da sociedade, melhor e mais assertivo esse plano vai ser. Então, foram aqui no total 9 reuniões de alinhamentos, 10 reuniões técnicas, 6 oficinas realizadas junto à comunidade e 3 audiências públicas. Na parte do diagnóstico, então aqui um pouquinho das conclusões que nós tiramos da análise que foi feita, né? Então, desse diagnóstico. Nesse diagnóstico, então, foram feitas pesquisas de comportamento na circulação, para a gente entender como as pessoas se deslocam, da onde elas saem para onde elas vão. A gente precisa conhecer isso, né? Porque se a gente sabe aonde as pessoas estão e para onde elas vão, nós conseguimos entender quais são as vias que elas utilizam. Foram feitas entrevistas, então, em 1.500 domicílios, e foram identificados, nesse total, mais de 3.000 viagens. Então, foi feita uma amostra, né? Uma pesquisa por amostragem da sociedade em diversos bairros, foram feitas pesquisas em todos os bairros, para entender as pessoas desse bairro para onde elas vão, as pessoas que moram, né, como elas se movimentam dentro da cidade. Então, nisso, a gente conseguiu entender a origem e o destino, aonde eu estou para onde eu vou. Qual é a minha preferência declarada? Minha preferência, se eu prefiro ir com o meu carro próprio, se eu prefiro ir de transporte coletivo, se eu prefiro ir a pé, se eu prefiro ir de bicicleta. Então, qual é a preferência das pessoas? E também uma pesquisa de opinião e satisfação com os usuários do transporte coletivo.
Também foi feita uma contagem volumétrica do trânsito, então, que eu comentei alguns minutos atrás, né, que a gente teve pessoas que ficaram nos cruzamentos contando quantos veículos passavam pelos cruzamentos em horários de pico, né. O nosso interesse é sempre nos horários de pico, para a gente entender qual é a pior situação. Então, nesses horários de pico, foram contados 22 interseções. Então, em 22 esquinas da cidade, nós tivemos lá pessoas contando o volume de veículos para a gente entender. Então, qual é a esquina mais crítica, qual é a esquina mais comprometedora. E nessa contagem volumétrica, a gente também consegue fazer uma diferenciação entre carros, motos e veículos de maior porte. Então, a gente consegue ter ainda essa caracterização para a gente entender se, às vezes, essa esquina ela pode ser problemática porque passa algum veículo de carga, porque tem um volume maior de veículos de grande porte, né? Ou se é simplesmente o trânsito doméstico, esse trânsito mais urbano. Foi feito também um inventário físico da infraestrutura de mobilidade na área do centro, então o que existe de mobilidade, condição das calçadas, condição dos pontos de ônibus, né? Fazer um levantamento por amostragem para a gente entender como está a situação atual. Outro estudo que foi feito foi da composição de veículos, então a quantidade de veículos que existem na cidade. E foi feita uma estatística aqui, uma análise, que entre os anos de 2012 e 2023, a frota de veículos de Pato Branco cresceu mais de 24 mil veículos, quase 25 mil veículos. E uma coisa importante é a gente pensar, 2012 até 2023, são 10 anos, 11 anos. O quanto as nossas ruas aumentaram em 10 anos? Né? Então, as ruas do centro não aumentam, as ruas do centro já estão consolidadas, mas nós estamos colocando mais de 24 mil veículos nesse espaço. Então, é natural que surjam problemas, porque a gente está tendo um aumento muito significativo nos veículos. Então, se nada for feito, esse aumento ele vai continuar se intensificando, né? Então, os problemas eles vão se intensificar cada vez mais. O tipo de veículo mais presente no município são os carros, então, veículo automotor, 58%, 17% são motocicletas e 14% caminhonetas. E os principais origens e destino, né, que foram identificadas nas pesquisas, nas entrevistas, eram do trabalho para a residência. Então, da onde eu moro para onde eu trabalho, e vice-versa, né? E também foi identificado, né, que o bairro centro é a principal origem e destino nos horários de pico. Então, as pessoas usam muito o centro. A gente tem essa grande problemática do centro, já foi algo muito debatido também na etapa do plano diretor, que o centro ele tem uma concentração muito grande de serviços. As principais lojas, os principais bancos, os principais serviços, todos ficam no centro. Então, as pessoas dependem muito do centro. Então, as pessoas saem do bairro, vão para o centro. Saem do centro, vão para suas casas nos bairros. Então, o fato desse centro ser uma das principais origens e destino do trânsito é um fato muito importante para nós, porque nós precisamos pensar, então, é um sinal que nos diz, precisamos olhar para o centro com bastante atenção, né, porque o centro está concentrando aqui os maiores problemas. Em relação aos sinistros de trânsito, né, os acidentes, foram identificados que os mais frequentes são do tipo colisão, e foram registrados entre 2018 e 2023 2.384 casos de sinistros na área urbana de Pato Branco. Então, isso só dentro do perímetro urbano. Nós também desenvolvemos alguns mapas, né, com base nessas análises. Então, essas análises elas são feitas de forma documental, então são feitas entrevistas, pesquisas, mas para a gente conseguir entender melhor, a gente transforma essas informações em mapas. Então, nos mapas, nós conseguimos entender, nesse primeiro mapa, aonde nós temos pontos vermelhos, são os pontos mais críticos. Então, aqui, todos esses pontinhos vermelhos no mapa, ou laranja, né? Quanto mais escuro, quer dizer que é mais crítico em relação ao trânsito. As áreas verdes são as vias que são mais tranquilas, então, que tem um trânsito mais brando. Nesse outro mapa aqui que nós temos esses gráficos em círculo, né, eles mostram as origens e destinos. Então, as pessoas que saem, em azul a gente tem aqui identificando o destino das pessoas, e em laranja a gente tem identificando a origem. Ou seja, as origens, a gente consegue ver, o centro está aqui muito mais laranja, quer dizer que as pessoas saem aqui muito do centro, e os bairros eles estão em azul.
Quer dizer que são os principais destinos. Ou seja, as pessoas trabalham no centro, moram nos bairros, né? Então, esse é o principal deslocamento que foi identificado. Também foi feito um levantamento da área de abrangência do transporte coletivo. Então, quais são as vias que são atendidas ou que estão a 300 metros de distância de ser atendida por um transporte coletivo. Nós consideramos que 300 metros é uma distância tranquila para a pessoa caminhar, né? Então, eu saio da minha casa, caminho 300 metros e chego num ponto de ônibus. Então, foi identificado que a grande parte da cidade está atendida pela infraestrutura. Mas o que nós temos, que foi identificado, né, aqui como as notas menores, né, que a população colocou aqui como pontos mais críticos, é a baixa frequência dos ônibus. Então, a infraestrutura existe. O que a gente precisa é adequar a frequência dessas rotas. As maiores notas, então, o que as pessoas, né, o resultado das entrevistas, foi que as pessoas consideraram boa acessibilidade, os operadores, a segurança e os veículos, ou seja, os veículos do transporte coletivo estão adequados, e as menores notas foram para tarifa, sistema de informação, frequência e lotação, né, veículos muito lotados em determinados momentos. Esse outro mapa aqui, ele também informa as principais origens e destinos de usuários de transporte coletivo. Então, nós temos aqui o centro, com destaque, novamente, o bairro Fraron e o bairro São Cristóvão. Então, as principais origens e destino do transporte coletivo são nesses eixos. Bairro São Cristóvão, centro, centro, bairro Fraron. Então, isso aqui para nós também é muito importante, né? Quando a gente consegue entender essa dinâmica, nós conseguimos entender melhor as ruas, né? Porque ruas as pessoas circulam, as demandas, né? Então, precisa colocar mais ônibus, precisa melhorar alguma característica, precisa colocar algum ponto específico. A partir desses estudos, a gente consegue desenvolver as propostas. E que a gente chega, então, né, depois do estudo, claro que aqui está uma amostra, né, essa parte do diagnóstico ela é um estudo bem robusto, então aqui eu coloquei só algumas informações que são mais para esclarecer mesmo, né, como esse diagnóstico funcionou, e é a partir dele que a gente gera as diretrizes e propostas. Aqui nas diretrizes e propostas, né, então a gente faz essas propostas baseadas em algumas referências técnicas e teóricas, que é, por exemplo, o desenvolvimento sustentável orientado ao transporte, o manual de desenho de ruas do Recife. Então, esse manual de desenho de ruas de Recife ele é bem interessante porque o desenvolvimento dele é bem técnico, então a gente se apropria de algumas ideias para tentar trazer bons casos de sucesso, né, para a nossa cidade também. Premissas do desenho universal, que é acessível para todos. Segunda década de ação pela segurança no trânsito da OMS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os ODS, normativas e manuais técnicos oficiais, então a gente não pode deixar de fora, né, essa parte normativa. Visão zero mortes no trânsito, então pensando também na questão das colisões, dos sinistros. Legislações federais, estaduais e municipais, nós precisamos respeitar, né, a hierarquia legislativa. Manual de acessibilidade espacial para escolas e desenhando ruas para crianças. Então, tudo isso aqui foi base, né, para que a gente conseguisse desenvolver nossas propostas. As proposições elas foram divididas em 3 partes, né? Então, a primeira parte são diretrizes. Essas diretrizes seriam algo mais genérico. Então, as diretrizes elas são mais amplas, mais abrangentes. Dentro de cada uma das diretrizes, nós temos propostas, né? Que, então, a proposta ela é mais focada em corrigir o problema. E dentro de cada uma das propostas, nós temos ações, que aí é realmente o que precisa ser operacionalizado, é o que precisa ser feito. Precisa ser feito tal coisa em tal local, e isso irá custar tanto, né? Então, a gente tem até essa estimativa de custos, né? Também foi colocada ali alguns estudos nesse sentido. Então, nós tivemos 11 diretrizes, que então seriam aquelas mais genéricas. Dentro das 11 diretrizes, nós tivemos 26 propostas, que seriam, então, para correção dos principais pontos identificados. E dentro das 26 propostas, nós temos 382 ações, que aí sim as ações são bem específicas, o que tem que ser feito e onde tem que ser feito. Dentro de tudo isso que foi proposto, então, nós temos, relacionado ao sistema viário e circulação no geral, são 4 diretrizes, 10 propostas e 103 ações.
Nos modos motorizados coletivos, então só pensando aqui no transporte coletivo, 2 diretrizes, 4 propostas e 64 ações. Nos modos motorizados individuais, então para os veículos mesmo, né? 3 diretrizes, 5 propostas e 43 ações. E para os modos não motorizados, que aí seria pedestres, ciclistas, entre outros, 2 diretrizes, 7 propostas e 172 ações. Então, o maior volume de ações estão aqui realmente para modos não motorizados. E aí, algumas das propostas elas foram elaboradas nas próprias oficinas, então foram vindas de contribuições das pessoas, né, contribuições sociais. E aqui a gente destaca, né, alguns pontos importantes, que seria a implantação de binários no centro, remover estacionamentos, estender algumas ruas específicas do município, desestimular o uso das vias do centro, implantar estações de embarque e desembarque, ampliar a conexão entre os bairros, aumentar a frequência dos ônibus. Então, a gente percebe que algumas dessas sugestões, algumas das reivindicações das pessoas, elas vão de encontro realmente com o que foi identificado no diagnóstico. Então, a partir disso, a gente percebe que realmente o nosso diagnóstico ele está andando com as principais necessidades da cidade realmente, né? E que está sendo um ponto que está realmente atrapalhando a qualidade de vida das pessoas e que precisa ser pensado. Então, nós temos aqui os cenários, né? Então, o cenário pensando também na questão do contorno, né? Então, nós temos aí em vista o nosso contorno oeste, né, que vai ser consolidado. Então, a gente já percebe, através de simulações que foram feitas em computador, né, colocando o contorno, nós vamos ter uma melhora muito significativa no trânsito já, principalmente na região ali da BR-158, que também vai receber algumas melhorias, algumas intervenções, né? Então, a gente já consegue ver que um dos pontos mais críticos da cidade já está sendo pensado, né? Que seria justamente a questão do cruzamento, né? Como as pessoas vão atravessar do lado leste para o oeste da cidade, como as pessoas vão do centro dos bairros para a região do aeroporto. Esse é um dos principais gargalos que nós temos mesmo. E aí nós vemos na etapa da consolidação, né? Então, aqui no plano de ação e investimentos. Esse plano de ação e investimentos, então, ele vai falar as diretrizes e propostas, o que tem que ser feito, por que tem que ser feito, aonde, quando, quem e como. Ou seja, especificando tudo, né? Para cada uma das ações é estipulada, né, uma prioridade, se ela é prioridade alta, média ou baixa. Qual é a dimensão da ação que será realizada? De quem é a responsabilidade? Nós temos diversas secretarias no município, então qual secretaria é responsável por isso? Ou se são várias secretarias em conjunto? Ou talvez até algum órgão da sociedade, né? Alguma entidade da sociedade mesmo que participa. Quais são as metas? O prazo, se é um prazo curto, médio, longo, ou se é uma ação contínua. O custo estimado, né? E esse custo estimado, então, ele é feito através de projeções e claro, né, ele é algo que precisa ser atualizado constantemente, principalmente com base na inflação. Correlações, e a gente tem também indicadores de monitoramento. Como é que a gente faz para garantir que a gente está realmente fazendo o que o plano propõe? Nós precisamos monitorar. Então, ao final de cada ano, esse ano, o que foi feito de ações do plano de mobilidade? Então, é através desses indicadores que a gente consegue ter uma projeção, né? Foram feitos X%, foi feito 10%, 15%, 100%, né? Então, assim, a gente monitora a evolução dessas ações que foram propostas. Aqui alguns exemplos, né? Então, de como as ações se organizam. Então, uma ação aqui do sistema viário e circulação geral. Nós temos a diretriz, que é adequação do sistema viário voltado à redução dos tempos de viagem. A gente perde muito tempo no trânsito. Então, reduzir o tempo no trânsito é algo muito importante. Não só para os usuários do transporte coletivo, mas para os usuários dos veículos no geral, né? Então, a proposta seria reconfigurar os cruzamentos prioritários em prol da melhoria das condições. Para que a gente consiga reconfigurar o que a gente precisa, dentro tem uma ação, né? Então, claro, aqui são várias ações, mas eu coloquei uma aqui como exemplo, que seria aprimorar o cruzamento entre a Avenida Tupi, Rua Iguaçu e Rua Guarani. Então, um cruzamento crítico na cidade, a gente vai lá e estuda a melhor maneira para que ele seja resolvido. E aqui, então, todas as outras informações, né? Então, a responsabilidade, que seria do DEPATRAN, um custo estimado, um prazo, que seria curto prazo, porque tem uma prioridade alta, né? Então, assim, a gente estrutura cada uma das 380 e tantas ações. Outro exemplo aqui sobre os modos motorizados coletivos.
A diretriz seria ampliação da atratividade do transporte público coletivo, visando a sustentabilidade da mobilidade. Por que nós temos poucas pessoas usando o transporte coletivo? Talvez porque ele não seja atrativo, né? Então, se a gente quer que mais pessoas usem o transporte coletivo, nós precisamos que ele seja bom. Nós precisamos que as pessoas queiram andar de ônibus, né? Porque por ser algo bom, por ser algo mais rápido, por ser algo mais prático. Então, a proposta seria melhorar o serviço de transporte público a partir de novos investimentos. Dentro disso, dessa proposta, nós temos ações. Então, uma das ações, ampliar o alcance e a acessibilidade do sistema de informação a partir de mídias impressas e canal de atendimento. Novamente, aqui, então, né, todas as informações, né, seria uma prioridade alta, de curto prazo, seria algo contínuo, né, então essa medida de melhoria ela tem que ser algo contínuo, né, de melhoria do transporte coletivo, e assim por diante. Outro exemplo, modos motorizados individuais. A diretriz seria aprimoramento do escoamento de cargas na área urbana, reduzindo conflitos e garantindo potencial logístico. Nós temos também alguma situação, né, que é muito frequente, é necessária, mas que pode causar alguns problemas no trânsito, que são justamente os veículos de carga. Nós temos mercados na área central, nós temos lojas de grande porte, de imóveis, e que precisam de abastecimento de mercadoria. Só que, ao mesmo tempo que esses caminhões que abastecem a mercadoria são necessários, eles também podem contribuir para a piora do trânsito. Então, a gente precisa organizar para que não aconteçam essas coisas ao mesmo tempo. Quando tem um caminhão ali, que não seja um horário de pico, porque senão a gente vai ter um congestionamento cada vez pior, né? Então, as duas situações precisam existir, mas elas precisam existir em concordância, né? Então, uma não pode atrapalhar a existência da outra. Então, dentro disso, a proposta seria direcionar o escoamento de cargas em área urbana, instituindo área de restrição de circulação de cargas. Então, uma das propostas que nós temos, e mais para frente eu vou mostrar para vocês, seria a determinação de uma área no centro onde seria restrito a circulação de caminhões de grande porte. Então, por mais que tenha algum mercado, que tenha algum estabelecimento que precise de abastecimento de mercadorias, ele teria que se adaptar com caminhões de menor porte, veículos de menor porte, para evitar os conflitos de trânsito, né? Então, é uma área pontual. Uma outra situação também seria estabelecer rotas prioritárias para o transporte de cargas. Então, o transporte de cargas não pode passar em qualquer rua no centro. A maioria das cidades tem a rota, né? Então, a rota de caminhões segue por aqui, que é justamente para desviar o centro, desviar as áreas de maior congestionamento ou de maior fluxo de veículos. Então, isso é outra proposta que nós temos aqui também. A proposta para modos não motorizados, incentivo aos deslocamentos a pé e promoção da acessibilidade universal, essa é a diretriz. A proposta que nós temos é garantir as condições de caminhabilidade e segurança no entorno de equipamentos de referência. Como é que a gente quer que as pessoas caminhem se nós não temos condições adequadas de calçada, de circulação? Então, nós precisamos que, principalmente os equipamentos públicos, tenham calçadas adequadas, né? Então, aqui a ação seria reestruturar o entorno imediato de algumas CMEs, de escolas, né? Então, fazendo esse levantamento pontual para entender como está a infraestrutura no entorno de cada uma das escolas. E aqui, claro, esse exemplo fala de escolas, mas a gente pode pensar também de equipamentos de cultura, de esporte, de saúde, né, as UBSs. Então, todos esses equipamentos a gente precisa que tenha condições das pessoas caminharem no entorno. E aqui que eu trouxe, né, algumas das ações que são de relevância aqui para a Zona Sul. Eu trouxe de uma forma um pouco mais genérica, tá? Não trouxe tão especificado que nem as outras, mas nós temos disponível no nosso site o volume completo, e aí depois eu acho que está disponível lá? Então, vai ter o QR Code e o link, né, no vídeo, enfim, no site da Câmara também vai ter, onde as pessoas podem acessar e ver com detalhes, né, todas essas informações e os desdobramentos, né, do que foi planejado para cada uma delas. Como o prazo para o envio das sugestões é até dia 15 do mês que vem, então aí tem um tempo legal, e inclusive se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, né, tiver alguma sugestão e quiser conversar com o pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento Urbano, a gente também fica de portas abertas para a gente poder conversar sobre essas ideias, tá? Então, aqui, ações de relevância para a Zona Sul da cidade. Implementar estratégias para reduzir o tempo de deslocamento da Zona Sul até a área central. Isso é muito importante, porque se a gente pensa no tempo que levamos para sair daqui e chegar no centro, visto que
é o principal origem e destino, né? Então as pessoas saem da Zona Sul e vão para o centro, quanto mais rápido eu conseguir fazer esse deslocamento, melhor. Então eu preciso entender o que está causando essa demora. E essa demora muitas vezes é causada porque a gente tem vias congestionadas e poucas vias que fazem essa circulação no sentido sul-centro, né? Então a gente precisa olhar para essas vias e pensar em formas de reestruturar. Será que conseguimos implantar binários? Será que tem alguma via que pode ser suprimido a área de estacionamento para aumentar uma pista? Claro que essas ações, antes delas serem implementadas, elas são analisadas com calma, né? Elas são analisadas com critério antes de propor qualquer coisa, porque a gente sabe que qualquer mudança impacta de forma muito significativa na vida das pessoas. Impacta na forma que as pessoas se movimentam, né, se deslocam, e principalmente porque as pessoas já estão acostumadas com essa situação. Então, cada sentido de via, né, que é feita uma proposta de alteração, tem que ser algo muito bem estudado para que a gente não crie um novo problema. A gente quer solucionar, né, e não criar novas situações. Outra ação, né? Estruturar as vias de maior relevância para que direcionem o trânsito com maior fluidez. Então, aqui já seria, né, uma das formas de solucionar esse problema de tentar agilizar o deslocamento. As ruas aqui que estão sendo propostas, né, para que elas sejam estruturadas. Por exemplo, a Rua Princesa Isabel, a Rua Papa João 22, Rua Uruguaiana, a Rua São José. Então, aqui são algumas, né, que são identificadas lá no plano. Claro que dentro do plano de mobilidade são identificadas ruas, né, de todas as áreas da cidade. Então, tem lá uma lista que é bem extensa de todas as vias que são propostas para que sejam essas vias principais de conexão, né? Então, é nessas vias que a gente estuda a possibilidade de implantar binários, de sincronizar semáforo, de, quem sabe, reduzir os limitadores de velocidade, reduzir as lombadas, mas, claro, tudo com critério para que a gente consiga ter um trânsito fluido, evitando qualquer tipo de problema, né? Ainda na estruturação, tem o estudo de conflitos nos cruzamentos. Então, a gente fez o levantamento dos 22 cruzamentos. Quais são os cruzamentos mais conflituosos? Vamos entender o que está acontecendo. É uma esquina que tem muito volume de carros, é uma esquina que o semáforo está com algum problema. Então, vamos estudar, vamos entender por que essa esquina está com problema, né? Então, estudar esses conflitos. Verificar os sentidos das vias preferenciais. Isso também é muito importante, porque não adianta nada a gente ter uma via bem estruturada, uma via larga, e que ela tem vários truncamentos porque ela não é preferencial. Então, chega na esquina, para. Chega na próxima esquina, para. E isso faz com que atrase o deslocamento, né? Então, a gente estuda quais são as vias que são mais adequadas para terem um sentido preferencial para agilizar esse trânsito. Avaliar a adequação das faixas de circulação e da área de estacionamento. Então, verificar se as áreas de estacionamento elas não podem, às vezes, ser suprimidas ou um trecho ser suprimido para que a gente consiga garantir uma fluidez no trânsito, né, um pouco melhor. A gente sabe que o estacionamento é um problema grave aqui na cidade, né, mas, às vezes, a gente precisa pensar um pouco também nessa parte mais global, né, então, até que ponto o estacionamento compensa ou até que ponto compensa que a gente tenha mais fluidez no trânsito. São questões que a gente precisa ponderar e analisar com calma, né? Ampliar a pavimentação das vias, garantindo principalmente melhor conexão com a PR-280 na Zona Sul. Então, para garantir esse escoamento da saída da cidade, né, para quem vai no sentido Vitorino, Mariópolis. Ampliar e adequar as infraestruturas das vias, então as vias que estão com qualquer tipo de problema na drenagem, na iluminação, enfim, qualquer, né, tipo de problema do sentido de infraestrutura, então fazer essa revisão e fazer os ajustes, principalmente nessas vias que serão reestruturadas, né, nessas vias principais. Porque essas vias elas precisam ser as melhores da cidade, elas precisam ser as vias que vão suportar ônibus, que vão suportar alto volume de trânsito, né, que vão suportar talvez até caminhões, né? Então, essas vias elas precisam ter uma estrutura mais robusta que as outras. Implementar regras para os polos geradores de viagem, principalmente em relação aos estacionamentos. Então, nós temos esse conceito, né, que é o polo gerador de viagem, que seriam os equipamentos de grande porte e que vão gerar muitos carros chegando até ele. Um mercado de grande porte, um posto de saúde, uma escola. Então, esses equipamentos, né, esses estabelecimentos, eles vão precisar que muitas pessoas venham até ele e estacionem seu carro. Então, a gente precisa cobrar que esses estabelecimentos tenham um lugar para os clientes estacionar os carros,
para não ocupar as vagas das ruas, que a gente consegue desafogar um pouquinho esse trânsito que está acontecendo nas ruas. Então, isso acontece de uma forma coletiva, né? Entre o plano de mobilidade, que identifica onde estão os problemas principais, e o Código de Obras, que seria, né, a regulamentação das edificações, que diz, olha, se você vai ter uma área tanto, a tua atividade é tal, você vai precisar colocar pelo menos tantas vagas de estacionamento para absorver os teus clientes, né? Absorver onde os teus clientes vão estacionar. Então, isso é uma coisa importante também para nós, para que os carros saiam da rua e passem a estar dentro dos edifícios. Regulamentar os padrões de calçada para garantir segurança e acessibilidade. Essa regulamentação é algo muito importante e é algo também que está em constante mudança. Então, nós tivemos, inclusive, uma mudança bem recente da norma de acessibilidade e que o nosso padrão de calçada já vai precisar ser revisado por conta de alguns ajustes que precisam ser feitos. Então, é algo que a gente precisa acompanhar o tempo todo, né, as normas de acessibilidade. Então, esses padrões eles são importantes para que a gente consiga garantir o acesso universal. Demarcação das vagas de estacionamento nas vias. A gente sabe que existem muitas vias que não têm as vagas de estacionamento demarcadas. Aí o que acontece? Às vezes a via é mais estreita, estaciona um carro de um lado, estaciona um carro do outro. E aí o trânsito acaba ficando truncado porque quem está passando precisa ficar desviando dos carros que estão estacionados. Então, a gente precisa identificar em todas as vias do município. Vai ter estacionamento em um lado, vai ter estacionamento dos dois. Se tiver só em um lado, qual é esse? E demarcar, né? Deixar, então, essa demarcação para que a gente evite os conflitos, principalmente de estacionamentos fora do local. Padronização da iluminação pública e dos semáforos. E aqui também entra a importância da sincronização dos semáforos, né? Para que a gente garanta essa fluidez no trânsito. E a revisão dos moderadores de tráfego despadronizados. Os moderadores de tráfego aqui seriam as lombadas, né? Então, as lombadas, as faixas de pedestre elevadas, porque elas têm alguns padrões e, em alguns pontos do município, elas estão mais altas do que deveria. E isso acaba também atrapalhando o trânsito em alguns momentos, né? Porque a gente precisa ter uma redução muito brusca, né, da velocidade para poder passar pelo redutor e aí continuar. Claro que é essa mesma ideia, né? Mas aí a gente pensa em situações mais extremas, em veículos de emergência, né? Em algumas situações que são mais emergenciais mesmo, a gente precisa que esses redutores eles consigam reduzir a velocidade, mas sem comprometer o andamento do trânsito. Promover eventos nas escolas municipais, abordando a temática da mobilidade urbana. Então, essa parte da educação no trânsito é muito importante, né? Então, a gente precisa conscientizar as pessoas da importância. Promover eventos direcionados ao público geral sobre educação no trânsito e mobilidade urbana. Então, isso também, né, não só nas escolas com as crianças, mas também com os adultos, né, nas empresas. Deixei até em negrito destacado esse item, que é a ampliação da atratividade do transporte público coletivo. Se cada pessoa sai de casa com um carro, nós vamos ter muitos carros na rua. Agora, se eu pegar 20 pessoas e colocar dentro de um ônibus, de um transporte coletivo, nós vamos ter um veículo em vez de 20. Então, a gente consegue reduzir a quantidade de veículos nas ruas. Só que, para que isso aconteça, o transporte coletivo tem que ser atrativo. As pessoas têm que querer andar de ônibus. E nas nossas pesquisas, né, nas entrevistas que foram feitas, em vários pontos foram identificados que as pessoas preferem pagar mais caro e usar um veículo de aplicativo do que usar o transporte coletivo. Então, isso é uma questão que fica, né, muito na nossa cabeça. As pessoas preferem pagar mais caro e ir de carro. Né? Então, o que está acontecendo com o nosso transporte coletivo? O que a gente pode fazer para que ele volte a ser atrativo? Para que as pessoas queiram economizar e usar o transporte coletivo, né? Ele está ali, então ele precisa ser utilizado. Um dos pontos, ampliar o acesso às informações. Então, a gente precisa que as pessoas saibam as rotas, por onde os ônibus passam, quais são os horários que eles passam. Né? Então, esse ponto que está aqui na minha rua, que horas o ônibus passa aqui? E esse ônibus que passa aqui, para onde ele vai? Então, o acesso à informação é muito importante. Adequar a infraestrutura das paradas de ônibus, e aqui a gente fala principalmente dessa questão mais tecnológica, com acesso à informação, né? Identificando, então aqui coloca lá um letreiro dizendo, aqui passa a linha tal, que vai para o centro, aqui passa a linha tal, que vai para o TFPR. Então, para que a gente consiga também ter essa informação, para
para todos. Essas informações, claro, elas estão disponibilizadas na internet, em aplicativo de celular, mas muitas pessoas não têm esse conhecimento. Muitas pessoas não sabem que existe um aplicativo do transporte coletivo e que não sabem identificar, né, procurar no site qual é o horário que o ônibus passa, né? Temos muitas pessoas de idade aqui em Pato Branco que utilizam o transporte coletivo, então, se a gente tiver infraestrutura adequada com acesso à informação, a gente consegue ter uma melhora significativa também no uso. Avaliar a viabilidade financeira de ampliar o subsídio municipal, então, para tentar deixar mais barata a passagem. Implantar faixas prioritárias para ônibus em vias de relevância, como alguns trechos da Avenida Tupi, da Rua Caramuru e da Rua Tapir. Esses trechos seriam uma faixa específica da rua que ela é mais direcionada para o transporte coletivo. Então, nessa faixa, os carros eles não podem circular, circula o transporte coletivo apenas. Então, existem alguns grandes centros que aplicam isso, funciona muito bem, só que, claro, aqui em Pato Branco a gente não consegue aplicar em grandes trechos porque nós temos ruas estreitas. Então, aqui seriam alguns trechos específicos que seria justamente para a gente conseguir viabilizar, né, esse trajeto e viabilizar a fluidez da circulação do transporte coletivo, porque também queremos que o ônibus circule de forma rápida pela cidade, né? A gente também quer que o ônibus seja ágil. Garantir a previsão de vagas exclusivas para o transporte escolar em quantidade suficiente no entorno de todas as escolas e CMEIs. Escola é um ponto crítico. Escola, em momentos de pico, né, começo da aula, final da aula, são muitos pais indo buscar os filhos, são transportes de van, ônibus, enfim, né, que estão indo buscar as crianças, e isso acaba gerando um congestionamento no entorno desses estabelecimentos. Então, a gente precisa que tenha espaço para que os veículos estacionem e o trânsito continue fluindo. Então, tem vários colégios, várias escolas do município que geram, né, conflitos, geram atrasos no trânsito nos momentos de pico, justamente por esse grande volume de pessoas acessando. Regulamentar a circulação das cargas no município, então, né, colocar quais são as áreas onde as cargas não podem passar e as áreas prioritárias. Aumentar a área de abrangência do estacionamento rotativo. Remover estacionamento em uma das laterais de determinadas ruas, como a Rua Tamoio e a Avenida Brasil, novamente em alguns trechos, né? Porque, claro, se a gente tirar um estacionamento de, né, grandes trechos das ruas, a gente acaba com os estacionamentos do centro, e não é isso que a gente quer. A gente quer ter um equilíbrio, que o trânsito flua, mas que a gente tenha estacionamento, né? Então, também é um estudo que é feito, né, com muito critério, com muita cautela, para que a gente também não tenha nenhum problema depois. Estruturar o entorno imediato de todas as escolas, unidades de saúde e demais equipamentos públicos, né, como eu comentei anteriormente, para que as pessoas tenham um acesso facilitado, tanto de carro, quanto de transporte coletivo, quanto a pé, né, então, para que as pessoas também consigam chegar caminhando. Ampliar a malha cicloviária com a inclusão de bicicletários em áreas públicas e estabelecimentos de maior porte. Nós temos poucas pessoas que andam de bicicleta na cidade porque nós temos pouca infraestrutura. Né? E a nossa cidade tem um potencial muito grande. Temos um relevo que é bem desafiador, temos, mas nós temos várias áreas da cidade que permitem que a gente tenha, né, implantação de ciclovias. Então, é hora de nós fazermos um estudo, estudar quais são as vias que são mais planas, quais são as vias que não vão ter nenhum tipo de conflito, né, que vão permitir que a pessoa se desloque de bicicleta de uma forma adequada e segura, principalmente. Né? Então, a gente precisa sempre prezar pela segurança. Então, aqui eu trouxe algumas, né, algumas das principais ações. Então, essas aqui já são ações pontuais que o plano traz para nós, né, e que, claro, são coisas que precisam ainda de alguns refinamentos, são coisas que precisam de projeto, né, principalmente os que envolvem algumas ações de obra, de alteração, então ainda precisa ser desenvolvidos projetos para que depois entrem em ação. Então, por isso, são ações que elas vão ser feitas ao longo dos 10 anos de validade desse plano de mobilidade. E aí, por fim, a gente chega aqui no monitoramento e acompanhamento. Como é que a gente sabe, como é que a gente faz para saber se o plano de mobilidade está realmente sendo cumprido? Então, nós temos aqui a parte da implantação, que é essa parte inicial, de estudar e transformar em lei, para que depois a gente faça essa parte da gestão, então, internamente, prefeitura, com Câmara de Vereadores, com entidades da sociedade, para que depois a gente consiga fazer esse monitoramento anual. Esse monitoramento seria a gente identificar, cada ano, quais são as ações que foram feitas. Então, nesse ano, foram feitas
Das 380 foram feitas 50. No próximo ano foram feitas mais 30. No próximo ano, mais 20. Então, a gente consegue ir vendo o desenvolvimento, né? Aí a ideia seria que a gente chegue no final dos 10 anos e nós tenhamos todas as ações cumpridas, né? Então, aqui, né, no ano 1, no ano 5, é ideal que a gente faça um monitoramento maior para ver, né? Então, 5 anos, já está na metade do tempo da vigência, a gente consegue entender se está andando bem, se tem ainda algum ajuste que precisa ser feito, se tem algum ponto a ser revisado. E aí, em 10 anos, a gente precisa fazer uma revisão completa. Então, em sendo aprovado agora em 2025 o plano de mobilidade, em 2035 precisamos fazer a revisão. E nós temos também aqui a figura do Conselho do Plano Diretor, que é o COPLAN, né? O COPLAN ele é instituído junto ao Plano Diretor, mas ele acompanha todas as políticas de ordenamento territorial. Então, todas essas legislações que têm a ver com a cidade são acompanhadas pelo COPLAN, né? Então, o Plano de Mobilidade entra junto também. O COPLAN precisa participar ativamente, né? Dando ideias, sugestões, enfim, colaborando com esse bom andamento de todos os estudos. E aqui seria, né, a forma que nós temos de fazer esse monitoramento. Então, nós temos aqui qual que é a proposta, qual que é a ação e qual que é a situação da ação. Se ela foi finalizada, se ela ainda está em andamento, se está em fase inicial ou se não foi iniciada. Então, ao final de cada ano, nós teríamos uma tabela dessas indicando, né, em que ponto está cada uma das ações. Seria o ideal, né? Então, que a gente consegue acompanhar e também fazer as previsões do que vai ser feito no próximo ano e assim por diante. E aqui dentro dos instrumentos técnico-legais, né, então nós temos a Lei do Plano de Mobilidade Urbana, que é a lei que está lá na Câmara de Vereadores para discussão. A lei que fala sobre o sistema viário, essa lei ela também foi discutida junto ao plano diretor, né, porque ela conversa muito com o plano diretor, a forma que as pessoas moram na cidade e a forma que as pessoas circulam na cidade. A Lei das Calçadas. E aqui, né, o regulamento da circulação de caminhões, que isso é feito através de um decreto. Então, acaba não sendo uma legislação que passa pela Câmara de Vereadores, mas é um decreto municipal, então é sancionado pelo próprio prefeito. A lei do plano de mobilidade, então, ela vai ser uma legislação um pouco mais genérica. Então, ela vai falar sobre princípios, objetivos e instrumentos, as diretrizes, vai falar sobre a caracterização de todos os sistemas e vai dizer de quem são as responsabilidades. Então, o plano de mobilidade ele acaba sendo assim um pouco mais genérico. E aí a gente entra para as leis que são mais específicas. A lei do sistema viário, por exemplo, que vai falar da hierarquia viária, vai dizer quais são as vias principais, quais são as vias secundárias, quais são as vias em que passa o transporte coletivo, quais são as vias em que é proibido a circulação de caminhões, né? Então, é através da lei da hierarquia viária que nós temos essas informações. Vai definir também as diretrizes, vai definir qual é a largura que tem que ser as vias novas, né, nos novos loteamentos, quais são as larguras das vias que eu tenho que deixar, né? Então, a gente precisa pensar também no crescimento da cidade, não é só pensar nas vias que existem agora, mas nas vias futuras também. Nós precisamos estruturar, porque as vias que temos agora, elas estão, de certa forma, saturadas. Então, quais serão as novas avenidas, vias de maior porte, né, e que vão fazer com que a circulação das pessoas consiga ser eficiente, né, ao longo do tempo. Também define onde são os trechos que a gente pode implementar a malha cicloviária, então quais são os trechos adequados para a implantação, né, da ciclovia, para o transporte das bicicletas. Que aqui nós temos até o mapa, né, indicando alguns pontos que estão sendo propostas a implantação das ciclovias. Então, temos aqui ao longo de toda a cidade, fazendo conexões importantes de sul para o centro, centro-norte, leste-oeste. Então, de todas as direções da cidade, tem algumas vias ali que foram indicadas com possibilidade de implantação de ciclovia. Aqui, né, a largura de cada uma das vias. Então, nós temos aqui as vias arteriais, que são as principais, que são vias mais largas, as vias coletoras, que são as vias que passam o transporte coletivo, as vias parque, então, que é as vias que passam ao lado de algum trecho que tenha curso d'água, algum trecho que tenha área de preservação. Então, aí, de um lado, vai ter, né, a área preservada, com implantação de ciclovia, e do outro lado a gente consegue ter a calçada com acesso aos estabelecimentos, e as vias locais, que seriam as vias de acesso às residências, né? Então, essas vias de menor porte. A lei das calçadas, que fala como as calçadas precisam ser
desenhadas no município. Então, qual que é o padrão que eu tenho que colocar na frente da minha casa, na frente do meu comércio. Estabelece a setorização, né? Então, a calçada ela é dividida, tem uma área que é uma parte de serviço, então é onde a gente coloca a instalação de poste, é onde tem as árvores plantadas, é onde passa o subsistema da Sanepar, e tem uma área que ela é específica para a circulação de pessoas. Então, essa parte que é específica para a circulação de pessoas, ela não pode ser obstruída, né? Então, a gente tem na legislação dizendo que essa faixa mínima ela precisa ficar livre. Não posso colocar bancos, não posso colocar mobiliário, nada, justamente porque é a faixa de circulação. Essa lei também vai dizer quais são as dimensões mínimas das calçadas, né, e quais são os padrões de acordo com a hierarquia viária. Temos aqui, então, um esboço, né, do decreto para circulação de cargas. Então, aqui seria a área central da cidade, onde nós teríamos restrição de circulação de veículos. Então, seria aqui a área da praça, né, todo esse entorno próximo aqui da praça, até a Rua Paraná. Então, da Rua Paraná até a Rua Tocantins, e lá em cima até a Rua... Não lembro qual que é aquela, acho que é a Nereu Ramos. Nereu Ramos, né? Então, até a Nereu Ramos. Seria esse aqui o trecho, que é o trecho justamente onde a gente tem maior concentração de comércios, que é onde a gente vai ter maior circulação de carros. Então, deixa os caminhões circular em outros locais, deixa esse trecho aqui para os carros. Próximos passos, então, seria... junto à Câmara de Vereadores, né, fazer essa análise, essa revisão, né, de todas as propostas que foram feitas, de todos os instrumentos legais da legislação, né, então fazer toda essa revisão, para que a gente consiga ter uma aprovação, né, e aí sim a gente começa a implementar as medidas, né. Então aí essa implementação das medidas vai ser feita ao longo do tempo, né, vai ser feita em parcerias, vai ser feita pela prefeitura, né, e enfim, de acordo ali com as prioridades, e também o monitoramento e a revisão. Então, esse monitoramento dos indicadores, que é feito anualmente, e a revisão, então, que será feita depois dos 10 anos. Certo? Então, da parte técnica, né, do plano de mobilidade, seria essas informações, né? Basicamente, o que a gente quer trazer aqui é dizer que esse plano de mobilidade ele foi feito com base em dados técnicos, né? Então, a gente faz pesquisa de campo, a gente foi em loco, né, entender como as pessoas se movimentam, entender como as pessoas funcionam, como elas se deslocam, para que a gente consiga fazer um plano que realmente sirva para as pessoas, para que ele seja adequado para a nossa realidade, né? Claro que, apesar de técnico, esse estudo ele pode ter alguns pontos que precisam de ajuste, né? Então, por isso que esse momento é importante, da gente coletar mais contribuições, da gente conseguir compartilhar com vocês as nossas ideias, para que a gente deixe esse plano, né, o mais redondo possível, né, o mais adequado possível para a nossa realidade. Seria isso, então. Muito obrigada. Obrigado, então, a arquiteta Isabel Consoli, já está contratada, viu, Isabel? Convidar novamente aos vereadores, então, que venham à frente. Presidente, acabou de chegar o relator da comissão, vereador Eduardo Dalla Costa, vereador Rodrigo, vereadora Anne, pedir para o Osmar também para vir usar a palavra. Então, são duas questões aí que já foram colocadas, né? O decreto da proibição de caminhões de carga no centro. Hoje, os caminhões podem circular até 16 toneladas no centro de Pato Branco, então nós teremos um decreto, não sei qual será o prazo disso, mas proibindo esses caminhões de grande porte de circular no centro da cidade. Nós temos aqui algumas situações criadas que nós não conseguimos mais mudar, né? Que é a centralização dos principais comércios e equipamentos públicos no centro, a questão da caixa das ruas, né, que são ruas estreitas em maior parte da cidade de Pato Branco. Nós não conseguimos mais alterar isso que está consolidado, mas nos novos loteamentos, sim. E durante o debate do plano diretor, aqui na Zona Sul, nós verticalizamos a Zona Sul, né? A Princesa Isabel poderá construir as 6 andares, a Papa João 26, 6 andares, a Tupi, desde o Posto 6 Rodas até o Trevo da Patrolinha, nós verticalizamos, e também a Lupicínio Rodrigues, no bairro Morumbi, até lá no Santa Terezinha também. Isso vai ocasionar mais moradores e mais veículos. Hoje, a cidade de Pato Branco tem em torno de 36 veículos leves, nós temos 2.100 caminhões emplacados aqui na cidade de Pato Branco, temos mais de 10 mil caminhonetes, mais de 10 mil motos. Então, realmente, a estrutura, nós não sabemos se temos capacidade para tudo isso. Então,
A Urbitec esteve aqui, aliás, nos questionou por que é que a Câmara estaria fazendo isso, já que o projeto já estaria finalizado e entregue na Câmara. Nós precisamos, foram feitas aí 380 ações, mas quem sabe ficou algo de fora, né? Então é importante que a população acesse, veja todas as ações, pense o que faltou e nos ajude a melhorar o futuro, porque isso só vai ser debatido daqui a 10 anos. Né? Os vereadores que estão aqui não estarão mais daqui a 10 anos, não sei se estarão, se vão voltar. Né? Então, o que está se votando hoje é agora, mas daqui a 10 anos a gente não sabe, né, se será aplicado ou não será aplicado, então é importante que a população participe. Né? Pedir para o Osmar, então, que é arquiteto, técnico, sempre nos apoia, para falar um pouquinho deste momento para a população, que é importante. Perfeito. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite do Biruba e da Câmara de Vereadores em auxiliá-los nessa comissão especial da parte da mobilidade urbana. Colaborando, então, com o raciocínio do Biruba, a gente teve o plano diretor e a lei do zoneamento, que basicamente aumentou da cidade inteira o potencial construtivo. Necessariamente uma pressão urbana bastante grande à medida que cada edifício vai entrando em operação, certo? Então, nós temos uma ocupação maior da vizinhança, da circunvizinhança, e aí automaticamente há uma pressão no trânsito e na mobilidade urbana como um todo. Isso é fato, a gente torce que nem todos construam centralizado no centro, mas a gente sabe que o centro é mais valorizado, a pressão é grande. O que nós fizemos com relação à legislação anterior? Nós tentamos espraiar a cidade dando um potencial mais abrangente ao redor do centro, para que o centro consiga construir ao redor e a gente consegue equilibrar um pouco mais. O problema nosso são os horários de pico, certo? Nós temos um agravante na nossa cidade, como é que ela se formou, como é que as cidades puderam ser no Brasil, que é a nossa declividade. Tá? Nós temos um vale, né, que fica no centro e para as mediações assim, ao longo da Avenida Tupi, e ela vai se abrir um pouco mais para frente, do lado do Bortote. Né? Nós somos eternos dependentes da Avenida Tupi. Né? Então, nós temos esse problema agravante. Nós temos a única via que tem duas pistas, vai e duas vêm. Né? Então, o que nós temos de consciência dos fatos? É que a parte edificada e construída, e que já está ali, nós não temos o que fazer. Nós temos que nos adaptar. Então, há um tipo de plano de ocupação que está previsto aqui, e a gente tem que, com uma certa moderação, fazer essas intervenções. Né? Uma série de intervenções a gente vai ter que fazer dose-resposta, ou seja, para aqueles problemas pequenos ou ações pequenas, nós temos que ter uma câmara técnica que auxilia e vai logo dando soluções breves, objetivas. Né? Tem outras coisas que são estruturais. Qual é o grande problema estrutural que nós temos? Né? Se vocês pegarem as gerações passadas, né, nós continuamos sempre com a Avenida Tupi, e ao longo dos novos loteamentos que surgiram nas décadas de 80 e 90, nós tivemos dificuldade de ligações de pontos A para B. Né? Então, a primeira vez que nós fizemos essa preocupação de vias estruturais para novos loteamentos foi a Lei 46 de 2011. Né? Foi traçado toda uma estrutura e que nós, em metade das estruturas que foram marcadas, mapeadas, nós não conseguimos executar de fato. Tá? Então, algumas vias a gente conseguiu, outras não. Qual é a preocupação grande nossa em termos de planejamento de expansão urbana da cidade? É que estas estruturas que ainda podem ser alongadas, né? Exemplo, a Tocantins, que não chega na Marginal, nós temos que resolver. Tem outras tantas vias. Né? Por exemplo, nós temos uma pressão imensa sobre a Rua Tocantins. Tá? Qual é a via paralela a Tocantins, Norte-Sul, que nós poderíamos prever, e temos que prever, que seja a via mais larga, que é essa via arterial, para que a gente possa desafogar a Tocantins, como alternativa à zona leste da cidade. Então, isso tem coisas que não é inegociável. Nós temos que achar a solução. Acredito que tem algumas soluções já apresentadas para a Urbitec, mas, entretanto, alguns refinamentos nós temos que nos preocupar agora para que a gente possa pôr nesse mapa aí, certo? Então, eu diria para vocês que nós temos assim uma pressão também da circunvizinhança da cidade. Por exemplo, na área de saúde, nós temos uma pressão imensa de mobilidade que vem a Pato Branco. Exemplo, quando entrar em operação a policlínica, será uma outra dinâmica. Então, nós temos, entre a proposta apresentada na gestão passada e hoje, que nós estamos começando a reavaliar,
tem alguns fatos novos, né? Então, tem o projeto da Via Verde e Amarela. Nós precisamos reconhecer como está aquele projeto para que a gente possa nos adaptar a essa nova realidade que vai existir, certo? Nós tínhamos uma previsão possível do contorno norte, já vai ser fato. Então, como é que nós já ligamos estruturalmente a nossa cidade, as nossas vias principais a esse contorno? Então, o que é meritório de nossa parte, auxiliá-los, é que a gente consiga estruturar a cidade, não abrir mão de vias arteriais. A exemplo do que nós tivemos a Lei 46, que a gente planejou, não escreveu, deixou previsto, e aconteceu uma série de ocupações ali que não foi mais possível fazer essas vias. Eu acredito que talvez um pensamento que eu tenho é que a gente possa, estabelecendo tecnicamente do ponto A ao ponto B, uma via arterial de 30 metros, 25 metros, nós possamos consagrar esse território, independente que seja o proprietário, mas que a gente, a qualquer tempo no futuro, se ele for construir ou não, né, a gente consiga fazer essa ligação. Acho que isso é um ponto relevante. Outro ponto relevante, eu diria para vocês que, para aquilo que é relevante para a comunidade, para a cidade, eu acredito que o município, a gestão urbana, primeiro, para tudo que foi apresentado aqui, eu acredito que o município vai ter que se preparar com um grupo técnico para implementação, porque 10 anos é curto, as estruturas também são... O que for economicamente, a gente vai ter que fazer uma classificação depois. O que é econômico é fácil de fazer? O município vai ter que fazer. O que é estruturalmente relevante, o município tem que se preparar para aquilo. Por exemplo, com uma DUP para algumas regiões. Então, naquilo que é relevante, que a comunidade acha que compensa fazer uma DUP, ou colocar dinheiro público, aí eu acredito que nessa estruturação o município vai ter que encampar essa solução, porque vamos dizer assim, a taxa de retorno do benefício social vai ser bastante grande, né? Então, eu diria assim, estruturalmente, o que a gente pode fazer? É estabelecer essas regras. Naquilo que a gente considera que é elementar, a gente vai ter que não abrir mão dessa solução, pôr nos mapas de aprovação de novos loteamentos, né? Outra coisa que eu acredito que a gente tenha que considerar, todos esses loteamentos que estão em processo de aprovação, eles vão ter que, de certo modo, ser observados, que eventualmente a gente tenha que fazer alguma intervenção aconselhativa para esses profissionais, porque nós precisamos resolver problemas, né? Então, eu acredito que a gente possa fazer isso. Não sei se a Orbitec levou em consideração esses novos loteamentos que já estão estruturados, em termos de projeto, mas seria relevante a gente dar uma olhada. Nós teríamos ainda que compreender, por exemplo, que tem algumas soluções que a Orbitec talvez possa ter apresentado, que a declividade não seja possível, né? Tem algumas coisas, então, acredito que tem coisas grandes estruturais, tem coisas medianos e tem coisas pequenas operacionais que eu tinha sugerido para a gestão passada que criasse uma Câmara Técnica de Trânsito, né? Então, ou seja, o que é a Comissão Técnica de Trânsito? Para aquelas soluções que você tem que fazer ali, você não fica sozinho como técnico lá resolvendo o problema. Você pode chamar um pool de profissionais, você faz a solução e passa para esses técnicos. Esses técnicos olham, avaliam, né, avalizam a tua solução e você vai a campo implementar. Então, nós temos várias situações dessa natureza. O que eu posso colaborar com os colegas, vereadores, é à medida que aparecerem as problemáticas, eu conseguir transformar isso em uma leitura simples, objetiva, e que a gente possa dar um fluxo de trabalho bastante, assim, não diria célere, porque tem algumas particularidades que a gente vai precisar aprofundar um pouco mais, mas a gente está sempre à disposição para auxiliá-los. Obrigado. Nós é que agradecemos à universidade que traz o representante. Gostaria de passar a palavra para o Eduardo, vereador Eduardo Dalla Costa, ele que terá o trabalho de relatar, né? Nós criamos essa comissão especial. Na Câmara de Vereadores nós temos 3 comissões permanentes e esta comissão especial é para que não haja, então, esse trabalho pelas 3 comissões, né? Então, é um trabalho mais urgente, de emergência, e o que a comissão definir será levado, através do presidente, então, para o plenário da Casa. Vereador Eduardo Dalla Costa. Bom, boa noite a todos. Acho que agradecer primeiramente a apresentação, né, ótima e muito bem explicado. Nós, assim como leigos, digamos assim, na questão urbanística, né, nos contribui muito para a gente, porque
A gente avalia tanta coisa de tantos os lados lá na Câmara, né, e não consegue, às vezes, focar diretamente. Para isso, a gente precisa muito de vocês. Já passamos, no ano passado, pela questão do plano diretor, aprendemos muito com isso, mas agora vem mais um complemento que eu vejo que chegou num ponto que tem que ser resolvido na cidade de Pato Branco. Diversos problemas já citados, coisas que a gente, às vezes, nem imagina que possa estar interferindo também na mobilidade, está. Como, por exemplo, deixar aqui para vocês, hoje eu recebi 2 ou 3 reclamações de muitos grupos de animais no bairro e que dá bastante problema no trânsito. Então, com a casa de passagem, agora na sequência, acredito que vai dar uma resolvida nisso, mas a legislação é isso, você pega lá um animal, leva para castrar e tem que devolver no mesmo local. E acabam se juntando e causando transtornos na questão da mobilidade, inclusive. A própria questão da coleta de lixo, né? Eu apresentei um projeto hoje, foi aprovado em segunda votação, que é da limpeza e lavagem dos containers. Então, também a gente vai ter que analisar alguma situação da mobilidade, horários, questão de barulho. Então, é tudo muito complexo e a gente vai tentar, dentro do relatório, estar aprofundando algumas partes, mas aprovando também isso, né, o quanto antes, para que já comece o Executivo a fazer as ações necessárias, né? Não adianta a gente ficar aqui também discutindo muito e a demora, né, para saber aquilo que a gente tem que fazer aí na sequência. Então, como relator, né, a gente vai acolher também as demandas aí da comunidade, debater junto da comissão, agradecer ao presidente Biruba aí pela confiança, Brandão também, da Câmara de Vereadores, aí por toda a estrutura, né, suporte, para que possa ocorrer essas audiências públicas e a comissão trabalhar. Já fizemos visita no Ministério Público, que é preciso que todos os envolvidos estejam sentados nessa mesa, né, para que depois de aprovado a gente não venha lá e se arrepender de alguma coisa, de ter feito e de ter não feito. Então, estamos aí à disposição e queremos realmente o melhor para Pato Branco. Eu não estive na audiência de ontem, mas estive acompanhando pelas transmissões online. O próprio contorno leste, por exemplo, acho que é fundamental também, a gente já está já tá pensando nisso. Eu sou morador do Cadorinho, eu sofro isso direto. Para você sair para Mariópolis, tem que dar toda a volta no centro. Então, acaba ficando bastante limitado. Não precisa ser uma rodovia, não. Pode ser apenas lá 2 pistas, asfalto, pavimento, já facilita e bastante e acaba desafogando a parte do centro. Para finalizar, acho que agradecer mesmo. É um momento histórico assim para a Câmara de Vereadores como um todo também, assim como foi no ano passado o plano diretor, porque abraçando as questões da comunidade, do bem comum, com o poder público e com a parte técnica, principalmente, a cidade vai para frente. Seria isso. Obrigado. O nosso relator, então, o vereador Rodrigo abriu mão, a vereadora Anne também. Abrimos, então, a população, né, que está nessa noite, né? Quem quiser usar a palavra, fazer algum questionamento, né? A Isabel continua aqui para poder esclarecer, teria que vir à frente, então. Não sei se representante do São Cristóvão pode vir à frente aqui, se identificar, então, e fazer os questionamentos. Vou pedir para a Isabel também vir aqui, para daí poder responder. Isso. Seja bem-vindo, então, representando a Zona Sul de Pato Branco. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, a todos os vereadores e vereadoras. Tá. Tudo bem. Uhum. Meu nome é Rogério Marcondes, faço parte da Zona Sul, especialmente o bairro São Cristóvão. Já participei de algumas reuniões de 2024 do Plano Diretor do Urbanismo. O que eu coloquei uma ideia lá? Sobre, primeiro, as lotações que não têm um percurso correto, alguns bairros. Explicando, bairro São Luís não tem uma rota por cima que sai para o Pinheiros, vindo até o La Salle, passando pelo Cadorini, todos, para vocês entenderem mais rápido as ideias. Então, vocês se imaginem uma diarista que ela para na rua Tocantins, na parte da manhã, tem que subir lá em cima, próximo do colégio, a pé. Como que ela vai chegar lá? Cansada. Trabalhar o dia inteiro. Final da tarde, ela tem que descer. E os dias que tem chuva? Vocês já pararam e pensaram? Então, São Luís lá por cima está morto. Porque os bairros lá, Pinheiros, todos eles não têm lotação. Então, vamos olhar os trabalhadores. Essa situação. Bairro São Cristóvão, como vocês colocaram ali, viram todo, que a gente acompanhou junto lá nas reuniões,
O São Cristóvão hoje é onde que tem mais aonde que pessoas, fluxo de pessoas para ir trabalhar. Gente, 12h40 não tem mais lotação no bairro São Cristóvão. Que vergonha é essa? Vocês já pensaram uma mulher que às vezes ela está encostada porque tem ameaça de aborto do filho dela e ela tem que pegar e sair até a avenida abaixo d'água para pegar uma lotação? Depois do horário para marcar um exame? Vocês pararam e analisaram também isso? Outra coisa, fluxo da rua Itacolomi descendo, é uma ideia que tem para vocês verem como que funciona aí. Como o senhor colocou lá a parte da linha verde e amarela, fluxo tanto para entrar para a policlínica como para sair para melhorar, né? Você dá, como diz os antigos, dá uma paulada e mata 2 coelhos. Se vocês inverter a rua Itacolomi, no lugar de subir, ela descer, entendeu? E pela rua Pedro Ramires subir. O que acontecer? O pessoal que está entrando da cidade é melhor para entrar. As lotações que estão na região Alta da Glória, Planalto, São João, desceria ali até a Tamoio, entrariam ali, faziam o percurso, entravam certinho na mão exata no terminal e subiriam sentido de volta para lá. As da Zona Sul viriam por trás lá pela rua Iguaçu, entrariam e faziam aquele fluxo. Vocês têm uma deficiência dentro do terminal por causa que vocês... Aquele meio ali, né, Biruba, que você sabe que só tem 6 metros ali, que não consegue virar um ônibus, vocês deixariam Pedro Ramires do mesmo jeito, só descendo, não precisaria os veículos mexer ali naquilo. A briga é ali com aqueles edifícios que vocês têm ali, então o ônibus encostaria aqui e sairia reto. Se fosse para voltar para a Zona Sul, voltaria. E se for para seguir para frente, voltaria e seguiria a Tamoio. Isso é uma ideia sobre o transporte e ajudaria também o gargalo da verde e amarela lá, como entrada também para vocês melhorarem lá. Sobre o São Cristóvão, vocês não querem muito, todos nós não queremos que o pessoal tenha aquele costume, vou pela Avenida Tupi, é o primeiro pensamento. Mas como o Biruba acompanhou, a senhora também, você vereador, quase todos os vereadores, só a dona Ana que não participou. Mas o que acontece? Foi aprovado até 6 pisos na Papa Rua João 23, né? Então, Biruba, você conhece bem, sempre está lá no nosso bairro, também vocês conhecem lá a situação, o que acontece? A rua Manuel Bandeira, fazer um melhoramento daquela rua, descendo, o que acontece? Nós temos lá que poderia pressionar proprietários rurais que têm propriedade lá para fazer loteamento para descer mais rua ali. Mas se não conseguir, ela viria até a rua Manuel Bandeira, até a rua Marília, viraria direita, fazia um melhoramento na rua Santos, né, que sairia na rua Ivaí. Se vocês conseguirem fazer um pressionamento para aquela pessoa, aquele proprietário daquela propriedade que tem mais ou menos aproximadamente 20 alqueires de terra, fazer um loteamento, muita gente, no lugar de vir para dentro aqui, o que acontece? Ele ia descer por dentro, no Vila Verde, Floresta ali, aquela região ali, e sairia e subiria para cima, saía lá em cima, já na BR. Gente, olha para vocês verem o tanto de fluxo de veículos que sairia por lá. Ajudaria o centro novamente, que tem pessoas que trabalham lá para o lado do Planalto, saíam por ali. Porque aquela Rua dos Santos ali, gente, é do céu. Qualquer um de vocês, de nós aqui, passa para ver lá. Tem buraco e cabe um carro dentro lá, naquela Rua Santos. Que nem você mesmo falou ali, doutora. A pessoa tem tempo. Como que vai andar devagarzinho numa rua daquela lá? Chega atrasado, às vezes deixa uma criança doente na casa, se atrasa mesmo, e daí enfrentar uma rua daquela de jeito nenhum, a pessoa não vai querer cair de volta de novo ali pela rua para dar complicação. Outra situação, até o vereador teve lá no Julião Garcia, a gente estava conversando lá, lembra? Então tem a Avenida Oswaldo Cruz, tá? Ali vai ficar bom, aquilo ali, não interessa quem vai bater um martelo ali, mas vai ser bem feito, ali tenho certeza. O que acontece? Dali, daquela avenida,
sair uma marginal até o trevo da Catane. Por que não? Vocês pararam e pensaram? Já tem um trevo construído na frente da Cantu. Vai sair? Entendeu? Seria isso, mas é que daí o pedágio não traz para dentro da cidade, né? Sim, mas isso que eu digo, mas aquela avenida pode ligar então na marginal. Isso, continua a avenida, porque seria um fluxo bom ali, que daí todo mundo entra por ali e sai por ali. Também mais tarde pode pensar lá no futuro para não afogar o trevo da patrolinha. Entendeu? Como a gente já fez, né, Biruba? Você já fez os projetos de ligações daquelas ruas lá da parte da antiga caixa d'água para sair já na marginal, né? Que estão melhorando, graças a Deus, estão melhorando com as ruas lá. É um pedido que a gente está fazendo. Então, gente, fico chateado e fico agradecido, em parte, por vocês fazerem essa reunião na Zona Sul, mas não é fácil trazer gente para dentro aqui, gente. Né? É fácil falar, o vereador não faz nada, ninguém faz nada dentro da prefeitura. Mas eles vêm na reunião? Desculpe falar, mas é uma verdade isso aí, gente. Nós temos que cobrar, certo? Temos que cobrar. Eles todos são funcionários nossos. Mas nós temos que saber o que eles estão tentando fazer por nós. Entendeu? Então, esses melhoramentos têm que acontecer. E rápido. Entendeu? É que nem a colocação que eu achei assim, o estudo que o senhor no final ali colocou, vi casos mais principais a agilizar, né, a situação, né? Que nem mesmo esses transportes coletivos, coitado dessas mulheres. E outros aí mais que tem ainda para melhorar, né? Muito obrigado pela oportunidade, fico muito grato. E quando precisar de gente, estamos lá no São Cristóvão para ajudar vocês também, tá? Tudo bom. A comissão que agradece ao senhor Rogério, então, pelas sugestões, já estão anotadas, nós vamos levar, agradecer de fato, realmente. O senhor só nos abrilhantou nesta noite aqui. Bom, então, reforçando, na segunda-feira nós teremos lá na Câmara de Vereadores, na terça-feira em São Roque do Chupim, na quarta no bairro Planalto, novamente esta comissão, numa audiência pública aberta para todos, e posterior daí usar os canais criados pelo presidente, pelo nosso setor de comunicação, para apresentar sugestões. O plano está lá aberto, né, são várias ações já que estão aí planejadas, mas quem sabe a sugestão que os senhores estão nos dando não foi pensado, né? Então, por isso que nós estamos fazendo estas audiências na cidade. Então, agradecemos aqui pelo espaço do Céu das Artes. Não sei se mais alguém queira colocar algo. Senão, nós agradecemos, presidente, em nome da comissão, e desejamos aí a todos um bom final de semana e obrigado pela presença. Rogério, só a tua participação aqui já fez valer todo o trabalho, toda a equipe que veio, né? Os vereadores também aqui empenhados em participar essa noite, e esse que é o nosso objetivo, né? Então, com as tuas contribuições, e se a comissão, junto com os técnicos, aí, propor uma ação nesse sentido, já valeu essa audiência pública. Agradeço a Isabel mais uma vez pela disponibilidade, secretária Ivete, disponibilização aqui do espaço. Pediu o auxílio dos vereadores, né? Então hoje foi criado esse QR Code, esse link, para que a gente distribua, né? Acho que é importante cada um gravar um vídeo aí na sua própria rede social, a Câmara vai fazer também, mandar para as lideranças, presidente de bairro, enfim, para que a hora de opinar é agora, né? Se vai dar em alguma coisa lá na frente, a gente não sabe, mas a hora de opinar é agora, né? São 382 ações que a empresa já falou, isso aqui tem que fazer. Com certeza, com o trabalho da comissão, as audiências e tal, vai passar de 400, né? E acho que é isso que a gente tem que colaborar para o futuro da cidade. Gostaria só de lembrar, então, o prazo final é 15 de outubro de 2025 para o envio dessas sugestões. Se lembrar de mais alguma coisa, pode mandar. Ou através também do protocolo online oficial da Câmara de Vereadores. Nada mais a ser tratado, então, está encerrada a audiência pública para debater os projetos relacionados ao Plano de Mobilidade Urbana de Pato Branco. Boa noite a todos.